Pessoal, eu sou o professor Douglas, vou estar trabalhando com vocês um conteúdo de Química. Então vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar sobre o número de Avogadro, constante de Avogadro, tá? Então, número de Avogadro ou constante de Avogadro. Vocês vão escutar um desses dois nomes, certo? Para vocês aqui, dois textos, tá? Dois textos pequenos, para a gente começar o debate sobre a constante de Avogadro. Então, eu trouxe aqui o primeiro. Já sabemos que as massas dos átomos, por serem extremamente pequenas, precisam de uma unidade especial. Então, aqui já está dizendo que a gente não pode trabalhar com quilograma, com grama, tá? Então, foi criado o quê? Foi criado uma unidade especial para que eu possa comparar os valores das massas, certo? Porque são comparação de valores, certo? Então, para que possamos ter a noção quando comparamos valores para diferentes elementos químicos. Então, de um elemento químico para o outro, a gente sempre compara esses valores, tá? Por isso que essa unidade ela é especial. Próxima frase. No entanto, devemos também nos preocupar com um problema inverso. Quantos átomos de um determinado elemento químico precisamos ter para encontrarmos uma massa considerável? Então, aqui diz o quê? Quantos elementos químicos a gente precisa determinar para chegar naquela variável, naquela massa que aquele elemento químico tem, certo? Então, por isso que a gente começa a usar a constante de Avogadro. Então, vamos ali, ó. Então, Avogadro, por meio experimental, determinou que é preciso juntar 6,02 vezes 10 na 23 de elemento para que sua massa em unidades de massa atômica seja expressa em gramas. Tá? Então, ele determinou que 6,02 vezes 10, 23 átomos de um elemento, ele vai ser a unidade de massa atômica. Tá? Então, ele também falou que é necessário juntar 6,02 vezes 10 na 23 unidades para que a massa total seja de 1 grama. Então, olha só, olha a quantidade de números que eu tenho para juntar para 1 grama. 6,02 vezes 10 na 23 unidades, para que a massa total seja de 1 grama. Portanto, o número de Avogadro é o fator de conversão entre as duas unidades. Unidade e gramas. Tá? Aqui, ó. Logo, assim sendo, por uma contagem direta, foi denominado como constante de Avogadro. 1 mol, 6,02 vezes 10 na 23. Então, 1 mol, ele equivale a 6,02 vezes 10 na 23. Partículas, qualquer partícula. Pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um íon. Se eu estou falando de milho, pode ser uma espiga, tá? Vários milhos. Então, vai depender do que eu estou falando, de qual partícula eu estou falando, tá? Então, aqui, ó, novamente. Constante de Avogadro é o número de átomos, 6,02 vezes 10 na 23, existentes quando a massa atômica de um elemento é expressa em gramas. Gramas, tá? Então, vamos para exemplos aqui, ó. Então, trouxe vários exemplos aqui, tá? Para a gente estar trabalhando. Então, aqui, ó, 1 mol de água. Água, substância. Que dali é uma molécula de água, né? Então, como que eu vou calcular essa minha molécula de água, certo? Primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a tabela periódica. Usando a tabela periódica. O que a gente vai fazer? A gente vai separar os elementos e vamos calcular a quantidade de gramas dessa molécula. Como que a gente vai fazer? Ó? Hidrogênio.
eu sei que hidrogênio, na tabela periódica, ele tem 1 de massa, tá? 1 de massa. Eu vou calcular a quantidade de átomos, ó, pela quantidade de átomos. Então, 1 de massa, 2 átomos, ó, 2 átomos. Então, 1 vezes 2, 2, certo? O oxigênio ele tem de massa 16. E aqui ele só tem um átomo. Então, vai dar 16. Eu vou fazer o quê? A somatória desses resultados. A somatória, 18 gramas, tá? Porque é massa molar, massa molar, ó, 18 gramas. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 mol da molécula de água equivale, tá, a 18 gramas, certo? 18 gramas. E 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu dizer assim, ó, quantos mols, tá? Quantos mols eu tenho na molécula de H2O? 1 mol. 1 mol. Certo? Quantos mol? Eu tenho 1 mol. 1 mol. E esse mol vale quanto? 6,02 vezes 10 na 23. 1 mol equivale a isso. Certo? Agora, quantos gramas eu tenho na minha molécula de água? 18 gramas. Então, uma molécula de água equivale a 18 gramas. Certo? Agora, vamos passar para o outro lado aqui, ó. Eu trouxe para vocês 2 moléculas de... Eu trouxe 2 moléculas de água, tá? Ou 2 moléculas H2O. Então, vamos calcular isso aqui. A mesma coisa. Como que eu vou calcular? Vou pegar o hidrogênio, vou colocar a quantidade de massa do hidrogênio, que é 1, e vou multiplicar pela quantidade de átomos. Então, 1 vezes 2, 2. Multipliquei. Agora eu faço a mesma coisa com o oxigênio. O oxigênio tem 16 de massa, 1 de átomos. 16 vezes 1, 16. A somatória deu 18, certo? Então, 16 mais 2, 18. 18 que gramas. Agora aqui, ó, 2 mols equivalem a quanto? A 36 gramas. Ó, 2 mols equivale a 36 gramas. Por quê? É 2 vezes o 18 aqui, ó. 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 36 gramas. Equivale a quantos mols? Tá? Equivale a 2 mols. 2 mols, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Então, 2 mols eu tenho quanto? 12,04 vezes 10 na 23. Por quê? Eu vou pegar esse 2 aqui, vou multiplicar pelo 6,02 vezes 10 na 23, que é 1 mol. Agora vamos passar para o outro exemplo. Ó, aqui eu trouxe o hidróxido de sódio. Ó, o hidróxido de sódio. Aqui já é diferente. Aqui está dizendo que eu tenho 400 gramas de hidróxido de sódio. E agora? Lá dizia que eu tinha 2 mols, 1 mol, né? Então aqui eu tenho 400 gramas de hidróxido de sódio. O que eu vou fazer para calcular, pessoal? Aqui eu vou pegar o número, eu vou pegar a tabela periódica sempre, tá? Eu vou colocar o meu número de massa que está na minha tabela periódica. Então, o Na, ele vale quanto? Vale 23. O oxigênio vale 16. O hidrogênio vale 1, certo? A somatória disso tudo, por que eu já vou somar? Porque o Na só tem 1, o oxigênio só tem 1 e o hidrogênio só tem 1. Adiantava eu multiplicar tudo para depois somar? Não precisava, porque tudo 1, né? Vai dar o mesmo valor. Então, somando 23 mais 16 mais 1, tá? Vai dar 40 gramas. Então, essa aqui, ó, essa molécula de hidróxido de sódio, ela equivale a 40 gramas, certo? Então, 1 mol
de NaOH, ele tem 40 gramas, certo? 1 mol de NaOH, ele tem 40 gramas. Então, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 na 23, certo? Ele equivale a isso. Só que eu não achei de 400. 1 mol equivale a 40, certo? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 na 23, certo? Moléculas, porque eu estou trabalhando com moléculas. Agora, 400 gramas, quantos mol tem? Vamos ver. Então, eu coloquei aqui, ó, 400 gramas, vou botar aqui para baixo o meu rostinho pequeno. Então, 400 gramas, vamos calcular. O mol tem 40 gramas, como eu tinha falado para vocês. Agora, eu quero saber a quantidade de mol para 400 gramas, certo? O mol para 400 gramas. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? X vezes 40, 40x. 1 vezes 400, 400. Eu vou isolar o x, vou passar o 40 dividindo por 400. X é igual a 400 dividido por 40. X é igual a 10 mols. Então, aqui quer dizer o quê? Que eu tenho 10 mols de NaOH para 400 gramas de NaOH. Então, quantos mols eu tenho em 400 gramas? Eu tenho 10 mols de NaOH. Em 10 mols de NaOH, tenho quantos gramas? 400 gramas. Ok, pessoal? Então, isso aqui é o cálculo de Avogadro, sabe? Vocês têm que pensar um pouquinho. Ó, em 400 gramas de NaOH, tenho 10 mols. Isso equivale a 60,06 vezes 10 na 23. 60,06 vezes 10 na 23, o quê? Moléculas, certo? Moléculas. Olha só, então, em 10 mols eu tenho 400 gramas. E quantos mols eu tenho e quantas moléculas eu tenho em 10 mols? Eu tenho 60,06 vezes 10 na 23 moléculas, tá? Então, pessoal, essa era o conteúdo de constantes de Avogadro, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem, tá? A constante de Avogadro. Isso usa bastante para descobrir a massa molar, certo? E então a gente fica por aqui, ok? E eu quero que vocês curtam, se inscrevam no meu canal. Obrigado e até lá.